Olá! O primeiro tópico de técnicas de inteligência artificial vai mostrar como funciona a lógica e como simular lógica em ambientes artificiais e computacionais. O que é lógica, propriamente dito? Lógica nada mais é do que um sistema de regras que permite que de certas premissas, de certas frases, consigamos derivar certas conclusões. Geralmente faz-se a distinção entre dois tipos de lógica: a lógica dedutiva, como aquela presente na matemática, que traz conclusões que podem ser verdadeiras ou falsas, e a lógica indutiva, que traz conclusões que não necessariamente podem ser verdadeiras ou falsas, mas prováveis ou não. A maioria das aplicações de inteligência artificial faz uso dessa lógica indutiva. Isto é, vamos introduzir premissas aos computadores e vamos esperar que eles nos digam quais são conclusões prováveis ou possíveis dessas premissas. Um exemplo claro: temos de decidir se vamos sair na noite de sexta-feira. Para tomar essa decisão, o computador ele exigiria certas premissas, ou nós exigiríamos certas premissas. Por exemplo, estará chovendo? O custo de sair na sábado à noite é alto? O trânsito estará pesado? Todas as premissas elas nos ajudam a atingir uma conclusão provável ou não em termos de lógica. Esses tipos de regras de lógica que serão introduzidos ao computador e que compõem a maioria das aplicações de inteligência artificial hoje em dia. Essas aplicações, essas regras de lógica, elas podem ser simples ou podem ser bastante complexas. Hoje, por exemplo, com a aprendizagem de máquina, nós não precisamos introduzir naturalmente essas regras, elas acabam sendo aprendidas diretamente pelo computador através de alguns modelos estatísticos que veremos ainda neste módulo. Mas apenas para mostrar como, apenas com regras simples, conseguimos fazer alguma coisa de inteligência artificial, eu trouxe aqui alguns exemplos de bots. Dois são utilizados no jornalismo e outros são utilizados geralmente com fins políticos. O primeiro deles é o Fátima Bot. O Fátima Bot foi um bot desenvolvido pelo veículo Aos Fatos e ele tem a intenção de responder a pessoas que estão propagando mensagens falsas no Twitter ou em outras redes sociais com a informação verdadeira. Isso daí é nada menos do que uma aplicação de lógica. Então, este bot, ou seja, este software, fica no Twitter buscando mensagens com elementos falsos, mensagens essas que já estão pré-estabelecidas numa base, e no momento que o bot identifica isso, ele verifica a probabilidade disso daí ser falso e ele automaticamente responde para essa pessoa com a notícia verdadeira produzida pelo veículo. É uma aplicação simples de lógica. O segundo exemplo é o Ruibarbot, que é o bot desenvolvido pelo veículo J, desenvolvido em parte por mim. E este bot também ele parte de relações simples de lógica. Então, por exemplo, este bot ele funciona da seguinte maneira: ele faz o monitoramento de processos no Supremo Tribunal Federal. Ele entra todo dia no site e conforme ele verifica que esses processos estão sofrendo atrasos, ele tem uma série de regras que criam essa lógica e faz com que o bot, ao mesmo tempo, avise os repórteres de que esse processo está demorando e também tweete sobre esses processos e seus temas. Uma aplicação também simples de lógica. Duas aplicações claras no jornalismo, mas bots também são usados para fazer propaganda política. Vimos bastante disso nessas eleições. Trouxe aqui um exemplo de um bot, talvez de um bot utilizado pelo candidato Bolsonaro para responder a possíveis menções a ele. Então, por exemplo, a Folha indicou numa matéria: qualquer publicação das palavras bolso ou bolovo, mesmo em contextos fora da política, elas gerariam ações de robôs
talvez patrocinados ou apoiando o candidato Bolsonaro. Isso também é mais uma aplicação da lógica. No momento que ele identifica alguma dessas expressões, ele verifica que uma possível menção ao candidato é provável e, ao mesmo tempo, ele executa uma ação. Aplicações de lógica. No decorrer deste módulo, veremos aplicações mais complexas dessas regras, mas, em suma, a lógica é a base da inteligência artificial.